Fala galera, beleza? Mais um Teleus Podcast, estamos juntos aqui mais um dia para sermos edificados, abençoados na nossa formação da nossa masculinidade, o nosso resgate da verdadeira masculinidade. E é muito bom ter você com a gente. Mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio. Se você puder, se você ainda não tiver inscrito no canal, que você se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho. Se você puder compartilhar, curtir, comentar, isso nos ajuda muito aqui na plataforma para o nosso crescimento, o crescimento do canal, e o nosso desejo é poder abençoar a sua vida, edificar a sua vida e de tantos outros homens também. Nós estamos hoje aqui muito bem acompanhado com um querido irmão, experiente na área, né, do trabalho com homens nas igrejas, que é o pastor Gladstone. Ele é casado com a Alessandra, é pai do Gabriel, né, tem 58 anos, 27 anos de ministério, 12 anos só lidando com homens, né? E agora está fazendo também mestrado nessa área e tem um currículo enorme. Eu vou deixar ele se apresentar melhor. Pastor Gladstone, obrigado, querido. Seja bem-vindo aqui no podcast. E aí? Tamo junto aí. Eu nasci, né, em lar cristão, nasci na igreja. Quando eu falo nasci na igreja, quase que literalmente, né? Porque com menos de 30 dias eu fui apresentado na igreja, né? É mesmo? Então eu nasci em setembro, dia 20 de setembro, daqui a pouco faço aniversário, 17 de outubro eu fui consagrado, apresentado, como algumas igrejas falam, né? Meus pais já eram crentes, meus avós já eram crentes, então eu nasci na igreja congregacional de Bento Ribeiro, lá eu caminhei durante vários anos até sair para pastorear a congregacional de Cascadura. Depois eu saí, fiquei um tempo na Comunidade Batista aqui na Barra, e agora estou na ILAM, Igreja Luz e Nações, lá com o pastor Felipe Murdock, e a gente está começando lá também o trabalho de Ministério de Homens, né? Então eu tive aí a oportunidade de passar em igrejas boas e que me abençoaram muito, e a gente está aí tentando dividir isso com o pessoal através do Ministério de Homens, né? Eu fui a minha vida toda, praticamente, dos 16 até os 47 anos, eu fui militar da aeronáutica, e fiz vários cursos seculares, né, faculdades e tal. E agora eu estou me dedicando um pouco mais a pensar um pouquinho sobre homens e deixar alguma coisa escrita sobre Ministério de Homens, né? Legal. Você chegou a fazer psicanálise também, Fiz, né? psicanálise, eu comecei com engenharia na UERJ, depois fiz administração, eu fiz teologia e depois fiz a convalidação pelo Seminário Batista do Sul. E fiz também a administração, teologia e direito também. E fiz psicanálise clínica. Atuei durante 10 anos, mas não profissional. Eu fazia como parte do complemento ministerial na igreja, ajudando pessoas. Eu cheguei a fazer um ano, precisava terminar, mas não consegui terminar. Volta, pô. Tô tentando. Volta. Tô tentando. Mas em Bento Ribeiro já atuava no Ministério de Homens? Não, em Bento Ribeiro, na verdade, eu fazia tudo, né? A gente não tinha estrutura de Ministério de Homens. Não existia essa estrutura de Ministério de Homens. Até esse movimento de Ministério de Homens, ele começou mais forte, talvez aí de uns 30 anos para cá, né? Lá nos Estados Unidos e tal, uma preocupação mais forte com o Ministério de Homens. Quando a gente vai ver essa história, sempre teve união de homens e tal, mas sempre foi uma coisa muito fraca, segmentada, não era uma coisa principal na igreja, nem tinha movimentos fora da igreja sobre isso. A gente tem muitos movimentos que atuam com homens fora da igreja, movimentos para-eclesiásticos, que a gente chama. E eu acho que esses movimentos eles estão surgindo até com uma resposta, porque a gente teve na minha opinião, né, um mau direcionamento dessa questão da liberdade feminina, né, que começou do feminismo, vamos dizer assim. O feminismo foi uma busca das mulheres de ganhar o seu espaço, só que numa tomada de espaço do homem. E houve, então, que a gente tem um grande conflito hoje. Então, quando o pessoal ouve falar em feminismo, arrepia. Quando, na verdade, foi uma coisa mal feita, buscando não um espaço próprio, uma voz própria, mas em abocanhar um pedaço do homem. Então, esse movimento que eu vejo hoje, de Ministério de Homens e tal, é um resgate da voz do homem e da participação do homem, que foi meio que ofuscado até pelo movimento feminista, que chegou, claro, nas igrejas também. Então hoje a gente tem aí, quando você tem Ministério de Homens, é um movimento, assim, que vamos para inglês ver, como o pessoal diz no jargão popular, né? Que é para ter, para cumprir uma agenda da igreja. Cumprir uma agenda da igreja. E a gente está hoje buscando muito essa questão desse resgate
do movimento de homens na igreja, até porque se você tem homens atuando na igreja, esse homem vai acabar atuando em casa, vai acabar tendo um resgate da paternidade, vai acabar tendo uma postura dele que vai gerar, claro, uma diminuição de divórcios. Você vai ter esse homem atuando também no seu trabalho secular, como homem, como cristão, e você vai ter ele até atuando na sociedade. Então a gente tem assim alguns fenômenos muito interessantes, né, já? Que a gente vê um cara que é ativo no seu trabalho, um executivo de sucesso, um dono de empresa, um cara que tem uma voz tremenda e tem assim uma visão tremenda e que é traço, é zero em se tratando de igreja. E muitas vezes em casa também. Mesmo, né? O cara é um líder no trabalho, o cara lidera várias pessoas, na igreja sim. O cara não desenvolve. O baita do executivo, na igreja o cara não vai nada. Quando vai ficar sentado, dizima quando dizima e tal, não sei o que, não tem envolvimento nenhum com a igreja. E a ideia é o contrário, né? A minha ideia, pelo menos até no trabalho que eu estou fazendo, você comentou aí, né, na minha tese, é que a gente, a partir do ministério local, a gente consiga fazer esse cara perceber quem ele é, o resgate da identidade dele, para que ele se envolva na igreja, e aí, como reflexo disso, em casa, como reflexo disso na sociedade e, é claro, no seu trabalho, com uma postura diferente, né? Então, a ideia é usar o Ministério de Homens, uma revitalização do Ministério de Homens, dessa visão de Ministério de Homens, não para brigar com o espaço da mulher, mas para que ele tenha voz, para que ele comece a perceber quem ele é, e, através disso, então, ele possa, na igreja, trabalhar e pegar o gosto, né? De ser homem, vamos dizer assim. E aí começa a atuar em casa, dividindo tarefas, tomando posição que muitas vezes ele delega para a mulher, né? Vai orar com as crianças, vai fazer devocional com as crianças, leva as crianças para a igreja, leva as crianças para não sei onde, que eu tenho que descansar. Não sei se é esse necessidade de descansar, né? Acho que é muito mais um costume de eu não ter que fazer nada, não ter que me posicionar. Então a ideia é a gente ter esse homem se posicionando na igreja, na família, e vai ter reflexo disso no trabalho, na sociedade dele. Onde ele atua. Hoje a gente vê um movimento de algumas pessoas, alguns grandes homens até, grandes homens de Deus no passado, que saíram da igreja, e os caras estão na internet hoje, e eles ganham muitos seguidores falando dos defeitos da igreja. Que vai atingir alguém, porque a gente está na igreja e a gente lida com questão de hipocrisia, né, questão de um sistema religioso e tal. Então o cara sai, a gente tem alguns grandes nomes aí, o cara sai da igreja, teve algum problema na caminhada, e agora o cara ataca a igreja falando dos defeitos da igreja. E aí muita gente vai nessa. Eu estou falando isso porque me parece que o avanço do feminismo dentro da igreja, eu acho que tem a ver com isso, o movimento feminista fora da igreja, por uma agenda ideológica, política e tal. Eles gritam, né, atacando algumas falhas dos homens. E aí os homens não dão uma resposta contrária com a sua postura. Muitas das vezes o que vai validar para uma irmã na igreja o discurso feminista é a própria postura do homem. Sim. Que valida aquele discurso que a mulher ouve lá fora e diz, cara, estão dizendo isso aqui, deixa eu ouvir. Aí ela olha para dentro e diz, pô, tá dizendo isso mesmo, né? O homem não se posiciona, o homem muitas das vezes é infantilizado. E aí tem muito a ver com essa questão da paternidade, da ausência paterna, né? na nossa criação. E aí me parece que é isso mesmo, que a igreja está tendo que fazer esse papel de uma desconstrução, né, um resgate dessa masculinidade para devolver esse homem à família, à sociedade, para que de fato esse homem seja a resposta do anseio, claro que abrange tantas outras coisas, né, mas que esse homem seja a resposta do anseio feminista que parece que é o movimento feminista que vai resolver isso, e não é o homem. É verdade. Essa questão que você colocou é muito interessante, porque o pessoal interpreta, né, aquele versículo que a gente foi chamado para ser cabeça e não cauda, muito na questão financeira. Né? Eu sou cabeça e tal, quando na verdade a ideia do texto, né, do versículo, seria que a igreja fosse a cabeça guiando a sociedade. E a gente tem o inverso disso. A gente tem a sociedade guiando a igreja.
Eu costumo dar sempre um exemplo, né, que nas fotos que eu vejo da minha mãe, quando conheceu meu pai, lá na Pedra de Guaratiba, no abrigo, que era uma festa que as igrejas congregacionais faziam para sustento do abrigo da pedra. Aí tinha elas iam, as moças iam para a praia com tipo um shortinho, né, e tal, e um colã e um shortinho, alguma coisa assim, né, e tal. E para mulher da igreja era um pecado usar maiô. Aí inventaram o biquíni. Aí o biquíni era uma aberração, mas a igreja começou a aceitar o maiô. Aí nos anos 70 inventaram a tanga. Tanga não, mas um biquíni dá. Aí inventaram o fio dental. O fio dental, nem pensar, mas uma tanga pode usar. Então a gente está sempre a reboque fazendo concessões. Isso acontece na igreja. E a igreja é influenciada pela sociedade, não tem jeito. A gente tem filmes em que o homem é infantilizado, o pai sempre é o bobão, que é o último a saber, o pai é o irresponsável, né? A gente vê aí um desenho clássico, né? Não sei se a gente pode falar em podcast, tal nome e tal, mas os Simpsons. O Homer Simpson é um grande idiota, que a gente se amarra no cara, porque ele é aquela figura, mas ele não sabe nada do que acontece, é um cara irresponsável, inconsequente, e essa é a ideia que pintam do homem. Por isso, então, a mulher tem que tomar a dianteira, porque o homem é um idiota, o homem é infantil, o homem não sabe como faz, o homem não tem responsabilidade, então a mulher tem que assumir a responsabilidade. E isso traz para a igreja também consequências. Porque na igreja, se a gente pensar assim, jargões que a gente ouve, homem não ora. Então a gente vai na reunião de oração, que geralmente sempre é pequena, né? Sempre. A gente vê pouca gente, e a maioria absoluta são mulheres. E lideradas. E lideradas. E a gente tem na igreja o seguinte, a gente tem a participação do homem no primeiro escalão da igreja, pastores e tal. No segundo escalão, a predominância masculina. Mas dali para baixo, a gente não tem homem servindo. A gente tem pastores, tem um segundo escalão ali de líderes, mas o homem mesmo da igreja não serve. Ele não serve. E isso aí traz um reflexo grande, porque a igreja está fabricando homens que falam assim, eles estão lá para servir, eles estão lá para dirigir, eu aqui como homem, eu vou na deles. Eles estão me representando e eu não preciso fazer nada. Então traz hoje um reflexo para a igreja de um homem normal na igreja apático, que ele vai para cultuar, para levar a família, porque é um bom caminho, mas ele não se envolve nesse caminho. É uma coisa legal. Levo minha casa, levo meu filho, aposto que é uma boa ideia, invisto ali com grana, mas eu mesmo não quero participar. E a gente tem aí vários problemas decorrentes disso, inclusive dentro da igreja. Né? A falta de paternidade, a falta de paternalidade, que é diferente, paternidade e paternalidade. E a gente tem uma igreja a reboque imitando a sociedade. Eu estou nesse trabalho, a gente fiz algumas pesquisas, e no Brasil, para você ter uma ideia, em 4 anos e meio, de 2018 até metade do ano de 2022, que são dados que a gente tem da Associação Nacional de Cartorários, 480 mil crianças, 487, se não me engano, 1.000 crianças foram registradas no Brasil sem nome do pai. Meu Deus. A gente tem, pelo último censo, em torno de 45% de mulheres que são chefes de família. Em 30 anos atrás, no censo, se não me engano, de 95, um levantamento fizeram em 95, esse número era 25%. Hoje a gente tem 45% a 48% de mulheres que são chefes de família. Ou seja, cadê o homem nessa história? Cadê o homem que não registrou nem o filho? Cadê o homem que não é mais chefe de casa? A mulher é que está morando sozinha e está pegando tudo isso. O homem está delegando para ela? Não, o homem está fora dessa equação. São mulheres que são chefes de família, que ganham dinheiro dentro de sua casa. E aí, cadê o homem nessa história toda? Essa equação está cada vez o homem sendo mais colocado como insignificante. E como é que a gente faz isso? Onde conserta isso? A gente tem que pensar naquilo que dá para a gente fazer. A gente não tem como mexer na sociedade diretamente nisso. Mas talvez a gente possa mexer na igreja. E a partir desse grupo da igreja, desses homens da igreja, começar uma mudança. Começar uma virada nessa equação a partir de onde a gente consegue ter gerência. E as igrejas, os ministérios locais, na minha opinião, são os pontos que estão espalhados em todo lugar do Brasil em que a gente consegue tocar para mexer nesse homem, entendeu? Mexer na espiritualidade, mexer na postura dele, mexer na paternidade, mexer na questão do casamento, na hombridade dele, que é o tema que eu estou fazendo, e acho que a gente consegue mexer nisso.
É que a gente devolve esse homem para o seu círculo de influência para de fato influenciar. Sim. E ele acaba influenciando outros homens. Exatamente. Né? No seu trabalho, porque essa disfunção da família, né? Como você colocou, cara, o impacto disso na outra geração. Né? Uma criança, porque eu costumo falar nos nossos núcleos de homem, que a gente pensa, né? Uma mãe se orgulha, algumas mães se orgulham do fato, minha mãe criou 4 filhos homens sozinha. Então, muitas das vezes, dia dos pais, a gente dava presente para a mãe, ela é a mãe, né? Tem essa coisa. E muitas mulheres se orgulham do fato de que elas cumpriram 2 papéis. Quando, na verdade, ao cumprir 2 papéis, ela não se elevou ao papel de pai. Sim. Ela diminuiu o seu papel de mãe. Sim. Porque a mãe, que era para ser 100%, agora é 50%, Sim. Porque os outros 50% ela tem que trabalhar, ela tem que, né, sustentar a casa. Exatamente. Então, o grande problema da geração que vai ser afetada por essa disfunção familiar. E isso é impressionante, como eu conversei uns dias aqui, não lembro agora qual pastor que foi, mas a gente falava justamente disso, né? De como a igreja tem que repensar, e tudo a ver com o que você estava falando mesmo, porque como a igreja tem que repensar o ministério de homens da igreja, de não só ser aquela coisa, toda igreja tem escola dominical, nossa não tem, vamos ter uma escola dominical? Eu lembro do ministério pastoral, um irmão veio da Batista, né? Então um irmão muito preocupado com escola dominical, não tem que ter, pastor. E a gente estava no processo de plantação da igreja, a gente não tinha liderança e tal, mas ele pegava no pé, tem que ter. Aí a gente começou a escola bíblica dominical e ele nunca foi. Porque só tinha que ter, porque tem que ter, toda igreja tem que ter. Então, às vezes, é isso, a gente só cumpre, né? É só para preencher o quadro de ministérios da igreja, mas sem um propósito efetivo na sociedade, na cidade, né? O impacto que esse ministério de homens vai ter na cidade. E me parece que essa grande ausência paterna que existe hoje, quem vai exercer esse papel é a igreja, de Sim. formar homens que os pais não formaram. Exatamente. Exatamente. A gente acaba sobrando para a igreja e, graças a Deus, alguém tem que, de repente, tentar assumir isso, né? Porque senão a gente não tem uma mudança. Se a gente esperar a sociedade mudar, não vai mudar. Então a gente tem que começar a forçar uma mudança a partir de onde a gente tem gerência sobre isso, né? E você falou um negócio interessante. Ontem eu estava conversando com os líderes lá da Elan, né? Os líderes globais, e eu estou coordenando eles, e a gente estava falando sobre o objetivo. Aí eu falando sobre os ministérios e tal. Aí eu falei, bom, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Não, isso são ferramentas do ministério. Eu quero saber o objetivo do seu ministério. Então a gente tem que ter objetivo. E qual é o objetivo do Ministério de Homens? Passa por aí. É esse resgate da hombridade, resgate da figura masculina, a começar de onde a gente consegue ter esse homem ali e, de certa maneira, a gente tentar treinar ele. Porque não dá para a gente treinar esse cara em casa, porque a gente não está lá com ele. Agora, se a gente consegue treinar ele num ambiente que a gente tem algumas atividades, algum exercício, alguma cobrança, alguma prestação de contas, dentro do Ministério de Homens, numa igreja local, em que você tem um trabalho com objetivo, proposital, de fazer com que esse homem tome uma postura, ele, de repente, a ideia é que ele pegue o gosto, aprenda a fazer, vê que ele é capaz de fazer, de se posicionar como homem, para que então ele se posicione em casa. E a gente tem também um feedback dele, porque a gente está junto com o cara. E aí, a partir do momento que ele já sabe que ele tem um envolvimento, ou pode ter um envolvimento com a igreja, pode liderar dentro de uma igreja, pode servir numa igreja, pode liderar e servir a sua família, porque não é mandar, é servir. Servir a sua casa como homem, né, dentro daquele mandato original lá de Gênesis, né, de guardar e proteger o jardim e tal. Quando você tem esse cara na igreja, em casa, é fácil você pegar e colocar ele na sociedade para influenciar positivamente. Então a ideia é essa, a ideia não é você roubar um espaço que é da mulher. Não, é envolver o homem junto com a mulher, no que seria normal, em ministérios complementares, desde Gênesis. A gente tem esse ministério complementar aí, para que então o casal e a igreja possam ficar mais fortes.
E isso vai refletir com certeza na sociedade. Então, esse é um objetivo, da gente tentar fazer com que isso aconteça, né? Essa é uma proposta. É interessante que quando a gente olha para Gênesis, a gente vê essa questão, né? Deus dá uma missão ao homem e Deus dá à mulher como um ministério complementar, sob uma missão, né? Sim. A questão da submissão. A mulher ajudar na missão que Deus deu ao casal no jardim. E aí o homem rompe com Deus e o homem não vive mais por uma missão de Deus. Ao romper com Deus, o homem se torna um ser egoísta, Sim. se coloca no centro. E a mulher, que era para ser auxiliar, o homem agora torna essa mulher alguém que vai servir o seu propósito egoísta. Sim. E o homem, então, usa aquilo que era para ser autoridade, o homem usa do autoritarismo para fazer com que aquela mulher sirva os seus projetos individuais. E, ao contrário do ministério feminino, do movimento feminista, o movimento feminista demoniza o homem, Deus a mulher, né? E coloca a mulher nesse padrão, nesse patamar de superioridade, que algumas mulheres acabam acreditando nisso, esquecendo que os dois pecaram, né? Os dois foram destituídos da glória de Deus. E a mulher também rompe com Deus. E ao romper com Deus também se coloca no centro e também tem seus próprios projetos egoístas. E aquilo que Deus deu à mulher, deu ao homem autoridade, o homem transformou em autoritarismo. Deu à mulher sabedoria, a mulher transformou em manipulação. E a mulher, então, né, através da manipulação, tenta fazer com que o homem sirva aos seus projetos egoístas e a gente perde essa questão do ministério complementar para servir uma missão que não é nossa. Sim. Então, eu costumo falar com os homens, né? A autoridade que Deus deu pra gente não é para ser cabeça da minha esposa, não é para eu chegar em casa lá, eu quero que seja assim, eu quero que seja... Não. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa. Eu busco a Deus para saber qual é a vontade de Deus para minha casa e eu trago uma orientação. Eu sou aquele que direciona numa orientação divina. Mas o que eu queria falar é que tudo começa com esse rompimento com Deus. Né? Então a igreja trabalha nesse papel de resgatar o homem a Deus, resgatar o homem com a sua espiritualidade, essa conexão. É isso mesmo? É isso mesmo. E a gente tem assim... como é que a gente pode fazer com que esse homem perceba quem ele é? Se a gente tem a pretensão de fazer isso num retiro, você tem ali 2 dias, mais ou menos, né? Porque você tem 6... Geralmente, retiro é assim, né? Para a gente não perder, não tirar o homem do trabalho, a gente faz sexta-noite até domingo à tarde. Então a gente tem ali 2 dias, meia boca, para tentar fazer alguma coisa. Não vai conseguir. A gente tem vários cursos. A gente tem o Homem de Verdade, o Homem ao Máximo, tem o projeto que você também desenvolveu e tal, em que você acompanha o homem durante 3 meses. Mas será que 3 meses é suficiente? Encontros semanais? Se a gente não tiver por trás uma esteira de um ministério embasado para que ele tenha espaço para continuar esse trabalho, a gente tende a fracassar. Então a gente tem esse problema. E como é que funciona isso na minha cabeça, assim? A gente tem que ensinar esse homem como é que ele tem uma vida devocional com Deus, primeira coisa. Então, tem até o Ed Lewis Cole, que é do Christian Man Network, né, que é o trabalho que a gente tem muito forte no Brasil pela UDF, o Homem ao Máximo e tal, e vários cursos que a gente tem. Ele tem, num dos livros, ele coloca ali uma coisa que eu uso como regra. Provérbios, leitura de provérbios de manhã e salmos à noite. Então, 1 capítulo por dia de provérbios, para você pegar e meditar. Porque uma outra coisa que a gente tem é o seguinte, a gente tem aí uma cobrança muito grande da pessoa ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Aí a pessoa fala o seguinte: pastor, eu não entendo o que eu leio. Tá, mas vem cá, vamos fazer o seguinte. Em vez de você ler, vamos tentar meditar um pouquinho naquilo que você... Treinar você a entender a linguagem bíblica. Porque é mais complicado para uma pessoa nova, convertida. Se ela pega, então, uma versão mais antiga, é ruim. Mas você pega uma versão nova, banaliza. Então, eu não gosto de algumas versões novas que rodam por aí. Então, eu vou mais na ARA mesmo, NA e ARA. Mas, de qualquer maneira, tem que treinar o cara. Agora, provérbios, eles são pílulas. Você tem ali os primeiros capítulos falando sobre a sabedoria como um todo, que é um pouco mais assim filosófico, até poético, mas tem muito ensinamento. E você tem ali depois algumas pílulas, tese e antítese. Você faz isso, que geralmente ele abrange alguma área que você está precisando de alguma resposta. E a ideia então é ensinar o cara, começa meditando 1 capítulo por dia.
E eu costumo fazer o seguinte, que dia é hoje? Dia 4, dia 5, dia 10, leia Provérbios 10. O dia da semana, o dia do mês. Que aí você não erra. Ah, pastor, mas quando tem 28 dias? Cara, tu volta para o primeiro, que uma hora tu vai chegar no 31, não se preocupe. Então leia Provérbios de manhã. Para quê? É uma tentativa de desenvolver uma espiritualidade. Porque não basta só você chegar para o cara e falar assim, cara, você é homem, Deus te fez homem, você tem uma responsabilidade, tal, tal, tal. No dia a dia, como é que ele faz isso? Então eu gosto muito de trabalhar com o quê? Leitura bíblica, Provérbios, Salmos à noite, que é mais light. Ah, mas eu vou ficar lendo sempre Salmos de 1 a 31? É melhor do que não ler nada. Ah, porque que dia é hoje? Não, é o dia da semana, dia do mês. Dia 3, dia 4, dia 1, lê Provérbios 1, Salmos 1. Provérbios 2, Salmo 2. E vai lendo. E medita naquilo. Porque uma outra coisa que a gente tem muito particular do homem, e se tem algumas disciplinas que o homem pode fazer com tranquilidade, é esse estudo curto, diário, a meditação, que é você ficar ruminando aquilo, e talvez a solitude. Você ficar um pouco mais isolado e ficar pensando sobre você e sobre a sua vida, arrumar a ideia. Só que a sociedade hoje não permite que a gente faça isso, né? Eu estou começando essa semana agora um curso sobre disciplinas espirituais. Não é para homens especificamente, é para a igreja, mas eu uso o livro Celebração da Disciplina, que é muito bom, né? Do Foster, né? Do George Foster, que a gente trabalha a disciplina de forma prática. A gente vai ler um capítulo e praticar, vai ler e praticar, vai ler e praticar. Então a gente vai ter depois a contação de experiência, a gente vai praticando outro e tal, tal, tal. Então leva 3 meses e é muito legal, porque o pessoal descobre algumas coisas, dentre elas a solitude. A importância de você se retirar e ficar sozinho, em qualquer lugar, para você ter um tempo de organizar suas ideias. Isso é bem homem mesmo, entendeu? De você conseguir ficar quieto e tal, que a gente tem essas características, né? Leitura, a questão da oração, uma oração breve, desenvolver um tempo seu com Deus, que na meia hora, 40 minutos, aí você não vai conseguir fazer. O cara do zero ele não consegue, o homem normal não vai conseguir. Então, leia um texto, um capítulo, tem um pouquinho de reflexão sobre aquilo, leva o mais importante para você meditar durante o dia. E, se possível, se isola um pouquinho para pensar naquilo e pensar na tua vida. São disciplinas espirituais, que seria meditação, leitura bíblica, estudo, solitude, que é fácil da gente fazer no dia a dia. Não adianta pensar em coisas mirabolantes. E uma prestação de contas. Eu acredito que se você não tem alguém para prestar conta, você está sozinho. Diz os estudos, né, que o homem tem 4, no máximo ele vai conseguir, o homem normal, ele vai conseguir no máximo 4 pessoas, no máximo 4 pessoas de confiança. 4. O círculo de relacionamento gira em torno de 150, segundo estudos, de relacionamento. Mas pessoas de confiança, no máximo 4. Tem gente que não tem nenhuma. O Jean, não o pastor Jean, o Jean homem, a quem ele presta contas? Eu tenho pessoas que conhecem minha vida e presto conta. Eu tenho 4 homens que eu presto conta da minha vida e, assim, eu falo mesmo o que está acontecendo. Um deles, vocês conhecem o Douglas, eu converso com problemas. Tem o Martins, tem o Wilton, entendeu? Tem o Moldura, que é, assim, pessoas que estão sempre junto, que me conhecem há anos, sabem da minha história, sabem de problemas que eu já vivi, de dificuldades que eu enfrento, em que eu posso pedir ajuda. Pessoas que mandam mensagem para mim, do nada, 5 horas da manhã, estou orando por você. Acordei hoje, estou orando por você. Está precisando de alguma coisa? E eu faço isso com eles também, entendeu? Porque a gente precisa de gente assim. Se a gente não tiver gente para prestar conta, a gente está sozinho. O grande problema das lideranças evangélicas que a gente tem hoje, desses homens que saem, depois mete pau na igreja e vira estrela de podcast, de pastores famosos, é que ele não tem a quem prestar conta. São pessoas que são lobos solitários. São expoentes e se orgulham disso. Eu não preciso e tal. Não tem, são pessoas solitárias que têm que dormir com Rivotril. Porque não tem com quem conversar. Então é melhor você tomar alguma coisa para dormir, porque você não tem com quem conversar, você não tem com quem desabafar. Ah, mas vou fazer da minha esposa a minha confidente. Cara, tua esposa é tua amiga, mas tem coisas que você não tem como dividir. Perfeito. Não tem como dividir. Perfeito. São problemas que você tem que ela não vai compreender, porque a natureza é diferente. A mulher tem uma natureza, o homem tem outra. É claro que tem algumas coisas que tem que conversar com sua mulher, não tem dúvida. Mas tem algumas coisas que são muito particulares de homem que ela não vai entender como esse cara pensa isso. Da mesma maneira como ela fala algumas coisas, a gente fala assim, gente, como é que essa mulher está pensando assim? Não entendo como é que ela pensa assim.
Mas ela pensa, né? Então, ela é diferente da gente. Então, a gente precisa de homens para prestar conta. Alguém que bote o dedo na tua cara e fala assim, tá errado. Um Natan da vida, que chega lá para Davi e fala assim, esse homem errado é você. Você que é o picareta da história. Entendeu? E é interessante essa conexão com Provérbios. Provérbios é muito bom mesmo para homens, né? Porque Provérbios fala dessa questão do jovem tolo e do homem sábio, né? Até só um parênteses, o Paul Washer, ele fala sobre o desserviço, eu não estou falando sobre o juízo de valor disso, mas ele fala do desserviço de um ministério de jovens na igreja em que jovens lideram. E aí ele fala que isso por trás tem uma mensagem, né? Que o que a gente quer é entretenimento, e jovem sabe dar entretenimento para jovem, mas na verdade tendo Provérbios como pano de fundo, os meninos da igreja tinham que estar no ministério de homens, e não no ministério de jovens, né? Eles tinham que estar aprendendo como homens a ser homens, porque Provérbios é isso, é o homem maduro, o homem sábio, ensinando e falando do jovem tolo. Então, fala da imaturidade do homem, como ele deve ser maduro. Eu tenho uma mensagem até aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Que um dos pensamentos de um menino é que ele sabe tudo. Sim. E Provérbios fala disso, né? O tolo não quer repreensão, o tolo acha que sabe, e o sábio, o homem maduro, é aquele que tem certeza de que não sabe, por isso que ele busca conselhos. Sim. Você deve conhecer, claro, o pastor Jeremias Pereira. Sim, Jeremias. Eu tive com ele agora esses dias. O Jerê foi um dos meus mentores, né? E nós tivemos num encontro de casais lá em Belo Horizonte, e aí eu tive um tempo lá com ele, e ele estava falando o seguinte, que naquele dia ele estava muito mal, porque naquele dia morreu ele foi para o ministério, para o encontro de casais, mas tinha vindo de um velório de um homem que era seu mentor, né? Era alguém para quem ele abriu o coração. E ele estava me contando, e ele é engraçadíssimo, né? Ele me contando que esse pastor já era um senhor de 80 e tantos anos, e vira e mexe ligava para ele. E aí, Gerê, como é que você tá? Como é que tá seu coração? Como é que tá a sua vida? E aí, tá com inveja de alguma igreja grande que está crescendo aí em Belo Horizonte? De algum pastor que está avançando e tal? Como é que tá a sua relação sexual? Como é que tá a sua vida com a esposa? E o pastor Jeremias ia falando, né? Não, tá tudo bem, não, fica tranquilo, tá tudo bem e tal. Tava tudo bem. Aí no final, antes de desligar, ele falava assim, tá bom, Gerê, tá tudo bem? Agora tá só eu, você e o Espírito Santo. Em qual resposta você mentiu? Interessante, né? Legal. Então, assim, a falta mesmo que faz, né? E sobretudo hoje, em que a gente não tem essa figura paterna, e eu já cansei de falar aqui no podcast, acho que todo podcast eu falo isso, como eu não tive, né? Meu pai saiu de casa muito cedo, por causa de alcoolismo e tal, meu pai era alcoólatra. É na igreja que eu vou ter essa referência paterna, é na igreja que eu vou ter, num ministério de jovens, e por um líder de jovem, e ele não era jovem, já era casado, o Edinho, e ele é que vai ser essa referência. Eu perturbei o Edinho, como eu dei trabalho pro Edinho, eu estava na casa dele todo dia, eu suguei o Edinho, e ele foi essa referência paterna. Então, como que na igreja a gente tem essa necessidade desse ministério pastoral? Não estou falando ministério pastoral só de pastores ordenados, não, mas desses homens que vão pastorear outros homens. De função, pastor de função. É o cara que vai ligar, o cara, como é que você tá? É homem gastando tempo com homens. Exatamente. Que é justamente isso. Eu creio que, às vezes, você tem maturidade para falar alguma coisa para sua esposa, mas ela não vai ter essa maturidade para ouvir. Porque tem coisas mesmo que a gente tem que abrir para outros homens. E outros homens que vão zelar pela sua vida espiritual, pela sua família, que vão te confrontar, que vai dizer, cara, você tá errado. É muito ruim, né, a gente não ter quem diga pra gente que a gente está errado. E às vezes nossa esposa vai dizer, a gente não vai querer ouvir, porque... Mas eu tinha um pastor que era assim, amigaço, que faleceu de diabetes, pastor Jesaías dos Anjos, né? E ele tinha um grupo de pastores, amigos dele, né? Que ele falava assim, ele era coronel do exército, grandão assim, igual eu, então tinha um bigodão, um vozeirão e tal. E ele falava o seguinte, antes de eu pegar no cinto da minha calça para abrir, eu ligo para um homem para vir me socorrer. Porque assim, a ideia que ele passava era o seguinte, cara, antes de eu errar. E muitas vezes as pessoas têm essa aura de achar que o pastor é um super-homem que não erra,
E o pior não é as pessoas acharem que ele é um super-homem que não erra. O pior é o pastor Ele acreditar achar. que é. E aí ele então descuida. Tem uma frase do Ed Cole, né, que é muito verdadeira, que ele fala que o dia seguinte da guerra é mais importante que o dia anterior da guerra. Justamente porque no dia anterior da guerra você está totalmente atento e focado na batalha. No dia seguinte, se você venceu, você relaxa. Se você perdeu, você entra em tristeza. Por isso que o dia seguinte é mais importante. Porque muitas vezes, depois de uma grande vitória, a gente vê na Bíblia, e acontece na nossa vida, a gente descuida e comete grandes pecados. E muitas vezes, depois de uma derrota numa batalha, a gente entra numa crise de depressão. E é preciso alguém do teu lado no dia seguinte para te puxar para a realidade. Falar assim, cara, você não é super-homem. Tem mais batalha pela frente. Ou então, cara, levanta a cabeça e vamos voltar para o campo de batalha. Tu vai vencer essa. E precisa ter esse cara do teu lado. Agora, se ele não sabe da tua batalha, como é que ele vai saber se você ganhou ou perdeu alguma coisa? Se você não abre o coração para ninguém. E esse é um problema do homem. A gente não abre o coração, a gente tem pouquíssimos amigos. E vive de maneira isolada. E a gente precisa ter essa rede de amigos. Na verdade, o Ministério de Homens não tem que ser uma coisa para constar no organograma. Tem que ser uma coisa viva, ativa, em que as pessoas tenham relacionamento. Seja um clube de homens ali que tenham liberdade de falar a verdade, de falar junto com o Espírito Santo, só nós três aqui. E aí, onde é que você mentiu? Como é que está esse negócio? Inclusive hoje, né, eu li de manhã Provérbios na minha meditação, e é claro, Provérbios 4, a gente vai gravar, tô quebrando, que o pessoal está achando que é ao vivo, não sei. Se o povo está achando que é ao vivo, já era. Porque hoje pela manhã eu li Provérbios 4, eu estava pensando sobre isso. O texto que me veio ao coração de reflexão foi Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. E eu fiquei pensando, quando é que o dia é perfeito? Qual é a ideia de dia perfeito? A luz vai brilhando até o dia ser perfeito. Qual é o dia perfeito? Na minha interpretação de meditação, é meio-dia. Porque no meio-dia, com o sol a pino, você vai olhar e não vai ver sombra. A tua vida não pode ter sombra. Se tiver um pouco de sombra, tem alguma coisa errada. E quem é que vai ver essa sombra? Quem é que vai te alertar? Cara, você está fora do eixo do meio-dia. É alguém que te conhece. Conhece mais do que a gente transparece num bate-papo ou num Pai do Senhor. É alguém que te conhece, que vai chegar e vai olhar assim, cara, tem alguma coisa errada contigo. Como é que está a tua vida? Ou então faz um cheque, né? Martinho Lutero, ele fazia a confissão dele, a devocional dele matinal, ele fazia em cima dos 10 mandamentos, em que ele pegava os 10 mandamentos e olhava cada um deles e via o que ele tinha de errado ali durante o dia anterior, aquilo que estava tentando o coração dele. Então ele pegava, adorar a Deus, não adulterar, cobiçar, blá, blá, blá. Aí pegava tudo aquilo ali e via. Fazia um checklist. Um checklist. Quem é o cara que pode fazer um checklist para você? E falar assim, cara, você está mentindo. A tua mulher está reclamando. Teus filhos estão reclamando. Não estou te vendo na igreja. O que está acontecendo? Não, porque eu estou no trabalho. Não, não é isso não. Tu tinha trabalho e vinha. E aí? O que está acontecendo? Teu linguajar está mudando. Porque às vezes a pessoa solta algumas coisas no linguajar que tu fala assim, cara, esse linguajar está meio estranho. Tá muito pro lado de lá e menos pro lado de cá. Está denunciando alguma coisa. Né? Então a gente tem que ter alguém que faça isso. Entendeu? É importante ter alguém que faça isso. E é interessante esse texto. Tinha um pastor amigo também, um dos mentores também, que era o pastor Cidinho, um dos meus mentores na caminhada. E o Cidinho falava muito isso, cara, trazer para a luz, traz para a luz. Né? Que a gente fica com essa coisa, não, eu estou me preservando, eu estou me reservando, isso é diabólico. Sim. Né? Quem anda na luz, como na luz ele está, tem comunhão com os outros, então traz para a luz. E é interessante que ele falava isso, e ele uma vez falou que, e eu achava lindo a postura do Cidinho, lá na igreja deles eles tinham muito essa questão de traz para a luz. E uma vez um pastor falou para o cunhado dele que ele tinha falado mal do cunhado dele. Tinha falado alguma coisa do cunhado dele. E aí o cunhado dele veio confrontar ele. E aí, cara, o pastor fulano de tal, cara, tudo do mesmo presbitério na igreja, o pastor fulano de tal falou que você falou isso de mim. Aí o Cidinho falou, cara, não lembro, mas posso ter falado. Né? Às vezes a gente fala coisa que não deve e tal, no momento posso ter falado. Mas o problema não é eu ter falado. O problema é ele ter ouvido e não ter me confrontado. Ao invés de me confrontar, foi falar para você. Então, eu queria chamar você e chamar ele, a gente trazer isso para a luz e vamos resolver esse problema.
Então, assim, às vezes, essa questão de trazer para a luz, né? Que é o que a Bíblia diz, ó, confessar seus pecados uns aos outros, orar uns pelos outros Sim, para que seja curado. Então, exatamente. essa questão da confissão, da gente ter prestação de conta, ter alguém para Exato, quem a gente abrir o exato. coração, trazer a questão para a luz, é importante para essa nossa... Pô, é importantíssimo, esse ponto que você tocou então é importantíssimo. A gente tem dois eixos aí muito grandes em relação à confissão. A gente tem o primeiro eixo, que é a confissão a Deus, e a gente recebe perdão. Agora, quando a gente confessa para o outro, a gente recebe cura. São coisas completamente diferentes. Perfeito. Tem muita gente perdoada, porque confessou, se entristeceu mesmo. Confessou o pecado a Deus e está perdoado. Ponto final. João fala isso. Agora, tem gente que carrega peso, porque não confessou uns aos outros, não recebeu uma oração, não recebeu ainda que seja uma disciplina. E isso aí é uma questão de você disciplinar, é tomar uma bronca. Cara, tu não pode fazer isso. Como é que tu dá uma mole desse? Por que tu não me ligou? É uma disciplina. Para que ele seja curado. Então tem gente perdoada e doente. Perfeito. Vai para o céu, ponto. Pediu perdão, aceitou Jesus, pediu perdão dos pecados, vai para o céu. Mas vai carregar um peso desnecessário na terra. Por quê? Porque não teve o abrir de coração, o pedido, confissão de perdão, não recebeu uma oração. A gente tem aí, infelizmente, né, esse artifício que a Igreja Católica colocou, confessionário, que virou uma coisa muito formal, em que o padre tem o poder de perdoar e dar uma punição. Isso aí foi um desserviço, entre aspas, ao texto de Tiago, capítulo 5. Porque hoje a gente não entende mais a necessidade de confessar, e muita gente advoga isso, fala assim, confessar é Deus, não tem que confessar nada aos homens. Mas o texto fala isso. Porque quando você confessa a Deus é perdoado, mas quando confessa aos homens é curado, é diferente a coisa. E a gente tem que ter esse abrir de coração, tem que ter essa disposição, que quando você confessa um ao outro, a um homem igual a você está se diminuindo, se humilhando, fala assim, cara, eu errei, eu sou humano, eu sou falho. Quando você aceita uma oração, você está entendendo que naquele momento ali você é um pecador que precisa da igreja de Jesus com a instituição dele e de um homem do teu lado para fazer isso. E está trazendo para a luz. Está trazendo para a luz. Trazendo para a luz. Porque essa questão de você se preservar, não, eu estou me preservando, me reservando, porque tem muita fofoca na igreja. Tem, mas tem gente madura, né? Que você pode abrir. Você não está falando para você chegar lá no púlpito e falar dos seus pecados para todo mundo, mas de você ter alguém, isso é essencial mesmo. Que é um outro extremo que a gente tinha na igreja antigamente, o cara tinha que ir lá na frente, começava a pecar, ele ficava no banco sem ceia. Aí sentava lá e todo mundo tomava ceia, ele não tomava. Então é outro extremo negativo, né? É a confissão negativa, de maneira assim, né? A gente pode dizer. Um efeito negativo da confissão. Então, eu acho que ela, de maneira saudável, no ministério de homens, em que você vai ter pessoas ali que não vão te atirar pedra quando você falar, num ambiente criado, gerado propositalmente para isso. Por isso que essa implantação, esse trabalho de ministério de homens, ele tem que ter um direcionamento para que seja um espaço seguro, que seja um espaço hermético, que não vá sair dali, com homens fiéis a Deus, que vão te ajudar na caminhada e não te condenar para tacar pedra. Entendendo a sua humanidade, a falha que a gente tem, a possibilidade que a gente tem de errar, que é normal, entendendo que é um erro de percurso e que você precisa ser ajudado para acertar. Perfeito. A gente aprende a ser homem, vamos dizer assim. A gente não nasce sabendo como é que é ser homem. A gente ganha lá carrinho, bola e tal. Eu até hoje não sei jogar bola, então não deu muito certo as bolas que eu ganhei. Mas, de qualquer maneira, a gente aprende a ser homem com outros homens. É o tal do ferro que é fio-ferro e tal, aqueles textos clássicos que são verdadeiros. Isso não é jargão, não. A gente precisa de homens que nos ensinem a ser homens. Por isso que você colocou o jovem, dar entretenimento para o jovem. Cara, e assim, quando você dá capim bom, o boi vem e fica forte. Tem que ter mais do que entretenimento, tem que ter mais do que evento. E o homem, a partir dos 16 anos, ele é homem. Lá na Bíblia a gente vê que era até mais cedo, era os 12, né? No bairro de Chuvá ali, Jesus foi no templo e tal, a partir dali ele tinha responsabilidade de homem. A gente entende, eu entendo pelo menos, que com 16 anos você começa a preparar um homem. Ele já não é mais criança, já não pensa como criança, já tem ideia. Se o cara pode votar, por que não pode ser homem e assumir responsabilidade, né? Tem cara de 16 anos que está sendo pai. Pois é. Então tá na hora já da gente começar a olhar mais cedo para essa geração e começar a preparar esse homem para ser homem, ensinar ele a ser homem. Nos nossos núcleos de homens, a gente tem 3 princípios. Você falou sobre esse ambiente proposital. Eu acho que é isso mesmo. A gente, quando vai falar com os homens, a gente fala, nós temos 3 princípios. O primeiro é
não concordo com o que diz, mas luto até o fim pelo seu direito de dizer. Cara, Sim. pode dizer. Não quer dizer que eu concorde, mas é muito bom que você fale, né? O segundo é o olhar de graça. Cara, é evangelho. A gente não está aqui para condenar, mas a gente está para confrontar. Sim. A gente está para ajudar no processo de transformação, de crescimento, de maturação, mas não de condenação, porque todos nós aqui estamos lutando contra os nossos pecados, né? E o que fala em Vegas, fica em Vegas. Por aí mesmo. Que é uma forma da gente gerar esse ambiente de confiança, e é um processo, ninguém vai chegar ali no primeiro dia falando, né? É um processo, mas a gente gerar esse ambiente de confiança, onde o cara pode chegar ali, rasgar o coração, cara, pequei, ajoelho aqui, todo mundo vamos orar com o cara, vamos, né? E vamos ver os passos que você precisa tomar para não cair de novo nesse erro. E a gente teve muita experiência legal, assim, né, de confissão, de irmão abrir coração, do cara sair, pô, o cara tava com peso e podia abrir o coração aqui. Então é muito bom a gente poder gerar esses ambientes. Isso aí a gente tem, assim, eu não sei o tempo que a gente tem, talvez aí, tô correndo aqui, mas assim, hoje eu participei de um retiro agora de homens, né, do Andrizo, o James de Mello lá dos Estados Unidos veio, fez aqui um retiro com homens, aí eu fui, me chamaram para participar do retiro, foi muito legal, e a gente foi muito confrontado ali. É um confronto sadio. A gente tende a fugir de confrontos, porque a gente não gosta de ir para a luz. Né? A gente gosta muito de João 3,16, mas depois, quando você continua lendo, você vai ver que aquele que faz as suas obras legais, ele vai para a luz para que elas sejam vistas. Quem não tem obra legal, foge da luz. Então é bom a gente dar uma olhada em João depois do 3,16, porque é exatamente isso, esse confronto é sadio. É trazer para a luz. Para quê? Para que na luz você consiga ajustar as coisas todas. E esse confronto precisa haver nos ministérios. E a igreja tem esse papel. Esse papel profético que a gente tanto fala da igreja, não é você profetizar que vai ser tudo bem, que vai ter bênção, que semana maravilhosa, vai ser tudo certo. Não, não é isso. É um papel profético, se você for olhar a história dos profetas, é um papel profético de confronto do erro, chamando para um ajuste. E esse é o papel da igreja. Mas a gente vai tentar, vai viver dessa maneira correta para que as pessoas percebam isso, então, e vejam Jesus. Não, peraí, a gente tem que falar e tem que agir, com certeza. Mas e se a pessoa não tiver uma percepção para ver Jesus na sua vida e ver a sua correção de vida? Se ela ficar cega, então você tem que falar. Então tem que abrir a boca e verbalizar. Isso está certo, isso está errado. Tem parâmetros. Tem o santo e o profano, tem o puro e o impuro. O que é sujo, o que é limpo. E a gente tem que trabalhar o quê? Perfeito. Os parâmetros que a gente tem na Bíblia. E isso dói, incomoda, é motivo de tacar pedra, de receber pedrada, vamos dizer assim, né, da igreja, mas a gente tem que fazer esse papel, não tem jeito. A gente tem que fazer esse papel. Perfeito. Pastor Gladys, estamos caminhando para o fim, uma pena, né? Vamos precisar de outro podcast. Mas a gente tem um momento que a gente faz aqui, que é os nossos super-heróis de barro, né? Que é um paralelo que a gente faz lá com o Homem de Aço, perfeito e tal. Mas os homens que foram referências para nós, mesmo imperfeitos, né, vasos de barro, mas que foram referências para nós no nosso processo de masculinidade, de formação de masculinidade. A gente tem vários, né, na caminhada, como eu falei aqui de alguns, a gente tem vários homens. Mas quem foi para você, assim, um homem que, né, foi essa referência de masculinidade? Cara, eu posso falar dois nomes. Ao contrário de uma grande crise que a gente tem hoje de paternidade, o meu pai é um homem assim que... eu estava até comentando com as pessoas, né? Se a pessoa me acha um cara bacana, me acha legal, me acha inteligente, me acha o que for, eu sou uma sombra do que meu pai foi. Legal. Meu pai era muito mais legal do que eu. Era muito mais compreensivo do que eu, muito mais gente boa, era muito mais tudo que eu. Então meu pai foi um referencial assim, que eu não tenho como... falar nada do meu pai. Pelo contrário, me emociona porque eu perdi meu pai há 16 anos atrás, mais ou menos. E assim, foi um cara que deixou marcas na minha vida e deixa até hoje. Eu tento imitar um pouco dele. E tem um segundo homem que foi o meu primeiro pastor, que me batizou, me levou para o ministério e tal, Amauri de Souza Jardim. Pastor Amauri foi pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro muitos anos, foi deão do Seminário Betel. E assim, se eu tenho alguma coisa de visão de obra, visão de serviço, desprendimento de trabalho,
de me doar para a obra, isso aí eu tenho dele. O pessoal até brincava, né, que eu era filho do pastor Amauri nesse aspecto, né, de trabalho, de obra, de visão, de serviço, porque assim, é uma coisa que me marcou muito e até hoje me marca, e quando eu me vejo fazendo coisas, eu vejo inspirado no pastor Amauri em termos de obra e em termos de homem, meu pai. Tem dois referenciais, assim, muito tremendo. Meu pai foi o cara mais, sei lá, tudo, sim, muito bacana. E o pastor Amauri era o cara mais inteligente que eu já conheci. Assim, de conhecimento, de aplicação de Bíblia, de serviço, de se dar para a igreja, pastor Amauri. Então não tenho, são dois homens que eu tenho como referência na minha Coisa vida. boa. Pai e o pastor. Pai e pastor. Pra gente encontrar, como é que a gente faz? Rede social? Pô, tem a rede social, mas eu não costumo usar muito esse negócio não, né? Meu nome é complicado, né? Gladstone, @Gladstone Ladislau. E até esse curso, né, que eu vou fazer, eu estou começando essa semana, de disciplina espiritual, é bom para homens também. Então eu posso pensar até em montar uma turma para homens, se tiver alguém aí que está vendo, que era, bom, como é que eu faço? Participa com a gente e tal. Nessa agora não dá, porque está começando já essa semana, mas na próxima a gente entra em contato, mas é @Gladstone Ladislau, de repente tem que escrever, porque o nome é complicado, né? Eu falo pro pessoal o seguinte, às vezes eu vou pregar na igreja e falo assim, rapaz, se você falar Gladstone Ladislau rápido 10 vezes, você sai daqui falando em línguas. Que tu vai... Não, porque Gladstone Ladislau é complicado, né? Então é Gladstone Ladislau, o meu Instagram esse aí é mais fácil de falar, mas tem meu telefone também, assim, 994028877, pode botar na tela, pode ligar, não tem problema. Legal. Só não fica pedindo Pix, porque eu não tenho mesmo. Se quiser mandar Pix para ver, eu passo CPF também, não tem problema nenhum. Tá? Perfeito, pastor. Obrigado mesmo, obrigado. Tamo junto aí, Deus Queridíssimo, abençoe. obrigado pela disponibilidade, uma agenda cheia, conseguiu um espaço para estar aqui. Cara, meu irmão, que você possa, se você não faz parte do Ministério de Homens, busque o Ministério de Homens, caminhe com homens saudáveis que vão abençoar a sua caminhada, que vão te ajudar no fortalecimento da sua masculinidade, sabe? Procure lideranças que vão te abençoar, caminhe junto, não fique sozinho, não caminhe só, isso é importante para a sua saúde como homem, tá bom? Que Deus te abençoe, mais um podcast, até a próxima, e ó, seja homem, tá bom? Deus te abençoe, valeu pessoal!